Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast O Calcanhar de Madger. É um podcast da minha autoria, Bruno Garcia, e que apenas utilizo aqui a página Super Portista como meio de chegar aos portistas que seguem os conteúdos da nossa página. Antes de explicar o nome e o conceito deste podcast, dizer-vos que este podcast estará disponível quer no nosso YouTube, no YouTube da página Super Portista, que é youtube.com/superportista. Estará também disponível no Spotify, na nossa conta no Spotify. Temos lá inclusive uma playlist onde inclusive está a música Dragão Indomável e que podem ouvir a qualquer momento e seguir e subscrever, claro está, a nossa conta no Spotify para receberem sempre este podcast, como outros conteúdos que a página Super Portista disponibiliza nessa plataforma. Brevemente também estaremos no iTunes também com este podcast e com as entrevistas e o fórum, por exemplo, que foi uma coisa que estreámos esta semana, também estará lá disponível. Muito bem, vamos então olhar para este espaço que eu inicio aqui hoje. Será um espaço de opinião, de partilha de ideias e que tentarei abordar aqui temas daquilo que eu achar mais pertinente, sejam mais atuais ou mais antigos, ou para assinalar, por exemplo, uma data. Portanto, será um podcast de opinião e de eu poder aqui exprimir também as minhas ideias e as minhas opiniões sobre o Futebol Clube do Porto. Eu que sou sócio do Futebol Clube do Porto já há mais de 30 anos que sou sócio, portanto, do Futebol Clube do Porto, e também eu tenho aqui uma opinião, e é a minha opinião, vale o que vale, mas gostava de partilhar com todos aqueles que seguem a página Super Portista e com todos aqueles que nos seguem. Os temas também podem ser ditos por quem me segue, podem ser sugestões de quem nos segue, e eu depois também posso trazer aqui alguns temas daquelas pessoas que nos seguem. Podem enviar uma mensagem privada para mim ou então para a página Super Portista. O nome deste podcast, que é O Calcanhar de Madger, para mim, eu escolhi-o porque para mim tem um significado especial aquela final de Viena. Isto porque foi, embora eu na altura tivesse 2 anos de idade, foi uma final marcante para mim. Eu não me recordo sinceramente da final, mas tenho presente em mim, pelo aquilo que conta os meus pais, que eu naquela noite também não dormi. Tinha 2 anos, mas vibrava também com o sucesso do Futebol Clube do Porto, porque a minha família era tudo portista e nessa noite teve tudo a seguir o jogo do Futebol Clube do Porto. E segundo conta também os meus pais, e eu depois desse dia, foram dias seguidos a imitar inclusive aquele calcanhar do Madger. Curiosamente, nós fazíamos bastantes viagens, percursos pela Europa, isto porque o meu bisavô, neste caso, tinha um clube de futebol, que era os Lameirenses, que era inclusive o clube de futebol mais próximo do estádio do Dragão. Ele, na altura, Estádio das Antas, não é? Ele que sempre foi também um grande portista e uma das pessoas que me fez ser portista. E então ele, como tinha um clube amador, como não pagava aos jogadores pelos jogos que faziam, porque era um clube amador, portanto as pessoas trabalhavam e depois ao fim de semana faziam aqueles jogos normais que havia antigamente no campeonato amador, e então o meu avô, como forma de gratificar esses jogadores, fazíamos um percurso pela Europa durante quase um mês, e os meus pais aproveitavam a boleia e fazíamos umas férias. Portanto, isto para quê? Para dizer que curiosamente, o mês a seguir ao Futebol Clube do Porto ter vencido a final de Viena, nós fomos visitar Viena da Áustria, e então lá estava eu também, e tenho inclusive fotografias disso, à porta do Prater, um mês depois, com o cascol do Futebol Clube do Porto, a imitar aquele gesto de calcanhar do Madger. Portanto, é uma coisa que é um momento da história do Futebol Clube do Porto marcante para mim,
não só para mim, para o Futebol Porto em geral. Aquela final foi muito marcante para os sucessos que o Futebol Porto teve a partir daí, e bem como a final da Taça das Taças anteriormente, em que o Futebol Porto perdeu e também aprendeu ali um pouco com os erros que cometeu. O próprio presidente Pinto da Costa já assumiu isso várias vezes em várias entrevistas, e portanto isto para justificar o nome que atribuo a este podcast, o calcanhar de Madjer. Penso que está bem atribuído. Muito bem, hoje aquilo que tenho para vos falar é sobre o dia de hoje, sexta-feira 13, e curiosamente hoje coloquei aqui na página Superportista uma publicação em que dizia que hoje era precisamente sexta-feira 13, e perguntava qual a superstição ou algum ritual que os adeptos normalmente têm nos jogos do Futebol Porto. Coloquei aqui este tema. Houve gente que diz que levou isto para a brincadeira e que disse que rezam quando o Sérgio Conceição nos jogos em que mete Marega, rezam para ele não fazer isso no próximo jogo. Depois há quem diga que se benze antes de... Isso eu acho que até será o mais comum dentro dos adeptos, é o benzer, principalmente aqueles que são católicos. Portanto será esse o principal ritual, digamos assim, antes dos jogos. Há também aqui quem diga que usa sempre, neste caso o João Ricardo Ferreira, diz aqui que uso sempre a mesma roupa, isto é, equipada a Porto em dias de jogos. Portanto, também conta aqui como uma superstição. Há aqui outro que diz, portanto é o Paulo Jorge Conceição, que diz que benzer antes dos jogos e ao intervalo não vestir qualquer roupa de cor vermelha em dia de jogo. Portanto, são superstições destes nossos adeptos e destes nossos seguidores aqui da página Superportista, e que eu achei também interessante e curioso. E por falar em superstições, eu depois fiz aqui uma pesquisa no Google sobre temas relacionados com o Futebol Porto e a superstição, e o que é que encontrei? Encontrei uma notícia precisamente de 6 de abril de 2020, uma entrevista de Drulovic ao jornal Record, em que ele recorda que só conseguia jogar com o número 11. E, portanto, e quando ele veio para o Futebol Porto, ele conta aqui que na altura quem tinha a camisola número 11 era o André. Então ele no primeiro jogo jogou com a camisola número 9, e no segundo jogo também. Ao terceiro jogo, o segundo, conta o Drulovic, foi falar com o André e disse-lhe que não conseguia jogar sem o número 11. E curiosamente depois o Drulovic aqui confidencia que o André se virou para ele e que disse que: Drulo, estou aqui há 10 anos e tens de me pagar 100 mil contos, 500 mil euros, e eu disse-lhe: ok, dá-me o número, que depois então acertamos contas. O que é certo é que depois foram falar com Augusto Inácio e o André acabou mesmo por ceder o número 11, ficando ele com o número 6. Depois, a partir daí, claro está, cresceu aqui ainda uma amizade maior. O Drulovic conta aqui por André. Portanto, é uma superstição, neste caso do Drulovic, que curiosamente só jogava com a camisola número 11, e que diz que não se sentia bem nos primeiros jogos que jogou, inclusive com a camisola 9, diz que não se sentia bem. Curioso. Depois, o que eu encontrei mais? Encontrei, por exemplo, aqui um caso de bruxaria associado ao Futebol Porto, que tem a ver com uma história que conta, neste caso, o site bancada.pt, sobre Delan Vieira. Delan Vieira, que supostamente seria alguém ligado a esse tipo de coisas, de bruxarias, e que seria um médium ou qualquer coisa assim do género, e que na altura terá chegado a Portugal pelas mãos precisamente de Otto Glória, enquanto ainda este treinava o Benfica. Foi acusado de ter intercedido a cargos de Pinto da Costa, é o que diz na notícia, na campanha do Futebol Porto em 1987, que culminou precisamente com a conquista da Taça dos Campeões Europeus e da Taça Intercontinental. Segundo aqui a notícia, o médium terá soltado 2 sapos
em Viena, no estádio do Prater, a quando da final da Taça dos Campeões Europeus, entre o Futebol Clube do Porto e o Bayern de Munique, em que os azuis e brancos venceram por 2-1. Lá está, com aquele gol do Madjer que dá nome a esta rúbrica, e também um gol do Juari nesse jogo em que vencemos por 2-1. Posteriormente, curiosamente, em dezembro de 1987, também, a quando da final de Tóquio, há relatos, aqui diz a notícia que há relatos de que Delano Vieira pretendia que nevasse em Tóquio nessa final. Isto foi confidenciado com algumas pessoas antes dessa final, e o que é certo é que a final acabou mesmo por ser a nevar, e bastante, não é? Que o Futebol Clube do Porto teve, houve ali uma altura em que o árbitro teve para anular o jogo, mesmo na véspera desse encontro, mas o que é certo é que o Futebol Clube do Porto foi mesmo para o campo e conseguiu vencer, neste caso, o Peñarol. São curiosidades, casos de bruxaria no futebol. Assistimos, eu quando me lembro de falar de bruxaria, lembro-me também daquele célebre debate que está no YouTube, na CMTV, dos bruxos, sobre o futebol, que também é bastante curioso. E pronto, depois aqui o que encontrei mais foi também uma notícia relacionada com o Paulo Futre, na altura em que jogava no Futebol Clube do Porto. Ele curiosamente diz aqui que só tinha esse tipo de rituais e superstições enquanto jogava no Futebol Clube do Porto. Depois, ao longo do tempo, penso eu, foi perdendo isso. Isto é uma notícia do Jornal de Notícias, em que Futre diz aqui, no caso de Futre, as superstições eram várias, e garante o próprio, ficaram-lhe todas da altura em que vestiu a camisola do Futebol Clube do Porto, desde logo os chinelos no balneário, que nunca podiam estar ao contrário. É curioso esta superstição de Futre. Depois tinha também o hábito de trazer de fazer, neste caso, 3 cruzes com álcool de cada vez que se partia alguma coisa, também era outra superstição. E depois tinha, por exemplo, pulseiras só no pulso direito, para garantir uma estrelinha, e quando iam no autocarro, sempre que passavam por um carro funerário, era o silêncio absoluto, não diziam nada e seguiam em frente. São estas as superstições de Paulo Futre, na altura jogador do Futebol Clube do Porto. Eu, pessoalmente, superstições, eu sou tentado a dizer aquela frase de que não gosto de ser supersticioso porque isso por si só dá azar. Mas eu confesso que tenho aqui uma superstição, pode-se chamar superstição, e que vem precisamente dos tempos do meu bisavô, que eu já aqui falei, Jorge Faria, que na altura o meu bisavô era um portista doente, seguia os jogos todos do Porto, e foi ele, como eu disse aqui no início, que um dos principais responsáveis por eu hoje ser um adepto incondicional do Futebol Clube do Porto. E eu recordo-me que ele teve sempre, desde que eu o conheci, ao longo da sua vivência com o Futebol Clube do Porto, teve sempre uma superstição, que era a de que o Futebol Clube do Porto, nos jogos em que o Futebol Clube do Porto não escolhia o campo, ou seja, que não conseguia escolher terreno ou a bola, que o Futebol Clube do Porto, se não perdia, tinha dificuldades em vencer. E o que é certo é que eu fui crescendo ao longo dos anos e fui sempre ficando com isso. Não sabia se isso, na altura nem pensava sequer, mas ficava sempre, recordo-me que ia sempre a correr para ver quem é que escolhia o campo. Fiquei sempre com isso na cabeça. E ainda hoje fico chateado quando já começo a ver o jogo do Futebol Clube do Porto e já não vi o pontapé inicial, porque não sei quem iniciou o jogo, e muitas das vezes, mesmo no estádio, às vezes quando chegava um pouco mais tarde, até acabava por perguntar quem é que tinha saído no jogo. O que também aqui é interessante, porque nós, se repararmos, a maior parte das equipas, portanto, aquilo no início é tirada a moeda ao ar, não é? Pelo árbitro, e é curioso porque normalmente as equipas todas escolhem sempre, neste caso, o campo.
nunca escolhem ficar com a bola, iniciar o jogo com a bola. Curiosamente, o Sérgio Oliveira, não sei se repararam, não sei se foi no último jogo, ou eu agora não sei precisar, mas foi ultimamente, foi numa destas últimos jogos do Futebol Clube do Porto, curiosamente escolheu sair com a bola, o Futebol Clube do Porto, e eu até fiquei algo surpreendido. Mas aquilo que eu depois tive algum tempo a pensar sobre isto, porque é que o Mova tinha essa superstição, e eu dou-me a pensar e eu acho que tenho uma teoria para isso. Nunca lhe cheguei a perguntar, também nunca tive essa... Aliás, eu nunca soube porque é que as equipas, se calhar poderá ser pelo facto de entregar escolher o campo, ter uma vantagem ali, o facto de escolher o campo. No caso do Futebol Clube do Porto, nós sabemos que gostamos sempre de jogar as segundas partes para a Superior Sul, sempre foi, já no Estado das Antas era assim, mas neste caso eu acho que há aqui uma questão que é, quando o árbitro atira a moeda ao ar, é o primeiro momento do jogo em que existe azar ou sorte para uma das equipas. O escolher o campo ou sair com a bola poderá ser sorte, poderá ser azar, não sabemos, mas o facto de poder ter a decisão de logo no início escolher, por si só já poderá ser um motivo, para aqueles que acreditam, obviamente, poderá ser um motivo de um sinal de que, neste caso, se sair a moeda e se for o Futebol Clube do Porto a escolher, que a sorte poderá estar do nosso lado. Claro que nem sempre é assim, o Futebol Clube do Porto já perdeu jogos e escolheu o campo, como já aconteceu ao contrário. Mas pronto, são superstições, e eu gostava também de trazer aqui essa superstição do meu avô, que eu acabei sempre por crescer. Hoje em dia já não tenho, sinceramente já não olho para isso, embora durante muitos anos eu tenha feito, confesso. De resto, não tenho qualquer tipo de superstição sobre o Futebol Clube do Porto, ou mesmo sobre os jogos em que vou ver ao Estádio do Dragão. E pronto, basicamente era isso que eu queria partilhar com vocês, e podem deixar aqui nos comentários se conhecem alguém que tenha uma história do género, de superstição sobre o Futebol Clube do Porto, sobre os jogos, se lembra de algum episódio destes que eu contei dos jogadores do Futebol Clube do Porto que tenham a sua superstição antes de entrar em campo e que eu não saiba, partilhem aqui através de mensagem, aqui na caixa de mensagens deste podcast, e já sabem, sigam aqui a página Super Portista, e eu brevemente, eu não vou comprometer a fazer estes podcasts semanais, diários, mensais. Sempre que me apetecer o farei, e sempre que achar que os adeptos e os seguidores da página Super Portista assim o queiram, e justificar, claro está, eu o farei. Obrigado então por assistirem aqui este podcast, O Calcanhar de Madger. Vão então seguindo aqui a nossa página e partilhando este conteúdo para chegar a todos os portistas. Pode ter o gol no remate e gol do Porto. É jogada genial do lado. É jogada genial.